Oi, meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o Carlos, né? Para quem não conhece esse canal, eu ando um pouco sumido aí para quem me conhece, né? Porque também eu ando numa correria muito grande, né? Estágio da universidade, trabalhos, né? Muitas coisas que eu estou desenvolvendo, né? Então o tempo fica um pouco difícil, né, pessoal? Mas eu quero continuar com vocês aqui, né, pessoal? Eu quero continuar gravando e que vocês continuem me acompanhando, tá bom? Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, né, de um pastor muito querido, que é bastante crítico, né, uma pessoa que traz um conteúdo muito importante aqui para a internet, se chama Nilson Gomes, né? E ele estava falando um pouco da reforma protestante, que estava completando, se não me engano, 505 anos. E eu estava, né, com necessidade com vontade de gravar aqui um vídeo. E eu estava pensando, nossa, eu acho que reforma protestante dá para a gente abordar muitos conteúdos bacanas, né? Dá para mim trazer um questionamento bem bacana para meus amigos aqui do canal, né? Então eu queria falar com vocês sobre isso, gente, sobre a reforma protestante, os desdobramentos dela no mundo, né, até hoje, os movimentos que a sociedade criou a partir disso, né, e a importância dela, né, qual a importância dela para nós, né. Eu fiz até uma colinha, né, mas eu acho que eu escrevi muita coisa. Eu acho que vou pegar os pontos principais para não demorar muito, né, gente? Que seja um conteúdo bacana aqui para a gente analisar e questionar, né? Refletir. Então, a reforma protestante aconteceu em 1517, né, lá na Alemanha, quando seguidor ali, né, da Igreja Católica, se eu não me engano era um monge, né, algo parecido, chamado Martinho Lutero, né, que ele foi numa igreja lá da Alemanha Católica e ele colou assim as 95 teses assim, criticando a Igreja Católica, criticando várias coisas, a questão da corrupção, o celibato, essa questão da indulgência, né? Martinho Lutero era muito crítico com essa questão da Igreja Católica vender o perdão dos pecados das pessoas. Né? Olha que absurdo, né? Uma pessoa que se diz cristã ali, os padres, os papas, né? Os sacerdotes, então vendendo o perdão das pessoas, né, com essa questão da indulgência, algo totalmente contrário aos princípios do cristianismo, né? Então Lutero, muito revoltado com isso, né, fez essa crítica e que logo se alastrou, né? Foi um alvoroço na época, foi um alvoroço muito grande. O Lutero acabou tendo que fugir do local onde ele estava, acabou sendo preso, né? Mas como as ideias foram tão persistentes, né? Então, quer dizer, essas ideias não começou com Lutero, começou com outros intelectuais da igreja, mas ganhou força a partir disso por causa dessa atitude mesmo do Lutero de expor isso, nessa questão da corrupção, né? Dessa mercantilização, né, da igreja. E foi muito se alastrou, né, muito rápido essas ideias pela Europa, principalmente. Então começou a surgir outros movimentos, né, que a gente conhece na Suíça, que é o calvinismo. Então foi um alvoroço muito grande na época, né? E a ideia foi crescendo tanto, essa questão da crítica foi crescendo tanto, que até o imperador da época, né, que era o imperador Carlos V, que ele era totalmente vinculado à igreja, né, dependia da igreja para se manter no poder, ele acabou autorizando, né,
essas pessoas que eram contrárias da igreja fazer, né, as suas adorações, né, praticar a sua fé, né? E o que acontece? Naquela época, o sistema político que vigorava na época era o monarquismo, né, que onde tem aquela figura do rei, que detém o poder, né? E o monarquismo na época dependia muito do poder da igreja, né? Dessa legitimização da igreja católica, principalmente, né, ali na Europa. Por quê? Porque era um meio de controle social, né? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre John Locke, né? Eu falo sobre outros autores que vieram trazendo uma questão racional, né, de separação da política. E um desses autores, se eu não me engano, é o Rousseau, né? Depois eu posso estar falando melhor sobre isso. Um intelectual da época, ele trazia essa questão que o rei era uma pessoa escolhida por Deus, era uma pessoa, uma divindade, né, que foi escolhido por Deus para comandar uma nação, né? Quer dizer, isso era muito forte na época. E a igreja ainda detinha muitos poderes, muita terra. Essa questão mesmo do celibato, a gente sabe que é propositalmente, né, que os padres, a igreja não queria que os padres tivessem filho para que não distribuísse terras, né? Então o padre morria, as terras, os bens ficavam, que o padre tinha na época, ficava com a igreja, né? E o que acontece? Quando Martinho Lutero faz essa crítica, ele pega bem na espinha dorsal desse sistema, né? Desse sistema da igreja que sustentava a monarquia, desse sistema corrupto, né? Eclesiástico, né? Essa hierarquia dentro da igreja também, e a corrupção social da época. Então foi ideias drásticas, ou ideias que colocaram muito medo, né, nos governantes da Europa. Inclusive os adeptos, né, dessa corrente aí, que posteriormente começaram a ser chamados de protestantes, né, como a gente conhece hoje, né, fundaram várias igrejas posteriormente, né, igrejas que a gente conhece até hoje, como a Igreja Batista, né, a igreja Anglicana, e muitos desses adeptos tiveram que fugir da Europa por causa da perseguição da igreja, né, da igreja católica, porque a igreja católica se viu acuada, né, com medo de perder poder por causa dessas ideias, resolveu fazer algo que foi chamado de contra-reforma, né? Então, com essa contra-reforma, ela começou, né, a julgar as pessoas, a perseguir, prender e até matar quem era contra as leis dela, né? E Martinho Lutero, ele não queria acabar com a Igreja Católica. Isso é uma das maiores reflexões que a gente queria fazer. Ele não queria acabar com a Igreja, ele só queria criticar essa corrupção, né? Ele queria que a Igreja seguisse o que estava escrito na Bíblia na época, né? Porque era totalmente contraditório, né? O que a Igreja fazia, o que ela pregava, não é? E, né, eu sou cristão, né? Eu sou evangélico, e isso para mim é totalmente estranho, né? E, né, coisas que acontecem hoje, né? Como a gente vê pastores vendendo lenços, vendendo ofertas, né? Dizendo que as pessoas só vão receber alguma bênção, alguma dádiva se elas dão uma oferta, né, na igreja. É uma corrupção muito grande, né? E mais para frente a gente vai ver que vai ter desdobramento ainda piores, né? E aí, né? Então essas ideias foram crescendo, né? Essas ideias críticas, esse movimento crítico foi crescendo, e protestantes da Inglaterra chegaram nas terras, né? Nas 13 colônias inglesas, né?
parte de Nova York, né, ali, e posteriormente se tornou os Estados Unidos, né, quando esses povos adentraram, né, pelas terras. Então foram protestantes da Inglaterra que fugiram mesmo de católicos para não morrer e foram para a Inglaterra e acabaram criando um novo país, né? E você vai ver que vai ter outras ideias, né? E o que o protestantismo também criou no mundo? Ele deu força, né, para novos ideais, para o movimento iluminista que aconteceu no século 17 e 18 na Europa, nessa questão da razão, né? Então teve uma expansão de universidades, de escolas, né, científicas, inclusive dentro da Igreja Católica, um movimento, né, dentro da Igreja Católica que vê a importância de buscar o conhecimento, né? E a gente viu surgir intelectuais, principalmente a partir do século XVIII, que vinham, né, pegando esse gás, né, da sociedade, esses questionamentos, e trouxeram outras propostas de sociedade, né, como John Locke, o Montesquieu, né, o próprio Max Weber, que era um cristão também, que trazia essa ideia de uma sociedade separada de poderes, né, onde o poder político é separado do poder religioso, né, a religião tem a sua liberdade, né, tem a sua laicidade, né, quer dizer, as pessoas podem exercer sua fé, enquanto o poder político, enquanto o próprio Estado, né, que é essa estrutura que gera toda a sociedade, ela governa o país sem intervir, né, sem intervir significativamente na religião, né? Isso era uma das principais ideias do Lutero. O Lutero sabia que a igreja tinha falhas, né? E a igreja, principalmente essa corrupção da igreja, acontecia por causa dessa união, né? Dessa mistura que a igreja tinha com o Estado, né? E até com o poder político, com os governantes. Infelizmente isso vem crescendo nos dias de hoje, né? Principalmente, né, a gente está vendo grupos extremistas de direita, né, que pregam intervenção do Estado, ditadura militar, como a gente até viu aí no Brasil com o governo, né, esse governo do Bolsonaro, no Trump, nos Estados Unidos, e vários países do mundo estão voltando essa corrupção do Estado com a religião, né? Mas agora não só com a Igreja Católica, mas principalmente com os protestantes, né? Infelizmente agora inverteu as coisas, né? E por quê, né? Eu queria trazer esse questionamento com vocês, né? Por que será que isso vem acontecendo no mundo? Né? Você vê pastores envolvidos com política, né? Envolvidos com empresariado, né? Angariando votos dentro da igreja, né? Por que isso vem acontecendo? Né? Se isso é totalmente contrário aos ensinamentos da Bíblia, né? Infelizmente por causa, né, do sistema capitalista, de pessoas gananciosas, também por pessoas, né, por pessoas que não têm esdrúxulo, não têm a mínima noção, né, de respeito com as pessoas e querem ganhar dinheiro através da fé das pessoas, né, enganando as pessoas, né, e o mais triste que é usando a palavra de Deus, né? Isso me deixa muito triste, deixa muitas pessoas tristes, inclusive pessoas que não são evangélicas, né? A gente tem aqui na América Latina, a partir dos anos 70, um crescimento de uma onda chamado, nas igrejas evangélicas, né, chamado de missão integral, que vem criticando, né, esse papel da igreja, né? Qual o papel da igreja, né? É só levar os conhecimentos bíblicos, né? Para esse grupo de pessoas? Não, a igreja precisa cuidar das pessoas, precisa nutrir, né? Oferecer
o Estado, né, precisa cuidar das pessoas. As pessoas não precisam só de ser alimentadas espiritualmente. A pessoa precisa de alimento, precisa de emprego, precisa de valorização. Né? A vida precisa ser valorizada em geral. Né? E persiste até hoje esse movimento. Né? E eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso. Né? E mais tarde, né, como a gente já viu, esse protestantismo gerou, né, o sistema que a gente conhece hoje, né, o sistema republicano, separado entre os poderes, né, e tudo, né, a separação dos poderes, a economia capitalista, né, tem essa história de falar que a Bíblia, né, tem alguns conceitos que diz que o homem tem que crescer, se multiplicar e construir, né? Principalmente no Velho Testamento a gente vê essas coisas e tem a ver com isso, né? Eu acho que o problema não é esse, o problema é a questão da ganância, né? De a gente não ser crítico desse sistema capitalista, porque ele também tem gerado muita desigualdade, muita pobreza, né? E ele precisa, né? Eu tenho discutido com vocês muito, né? E do entendimento que esse sistema capitalista precisa de reformas, né? Para que as pessoas possam ter acesso a coisas que elas não têm acesso, né? Pessoas que não conseguem pagar a universidade, não conseguem ter emprego, por causa do próprio sistema que causa isso, né, pessoal? Então, eu acho que é isso, né, pessoal, que eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem alguma questão para falar sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu se estendi bastante, né, mas eu procurei abordar muitas questões aqui, tá bom, pessoal? Se você não é inscrito no canal e gostou, se quiser, se inscreve aqui no meu canal, né, porque depois eu vou estar postando vários conteúdos aqui sobre ciência, biologia, coisas do cristianismo também. E deixa um like aí para que outras pessoas possam ver esse vídeo também, tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção.